Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nesse momento, nós vamos dar início aos nossos trabalhos, às nossas atividades nessa noite de hoje. Então, eu convido a todos nesse momento a fechar os olhos. Vamos agradecer sempre a oportunidade de estarmos aqui unidos mais uma vez. Pedindo sempre a paz, a proteção espiritual de Jesus, de Deus, de toda a equipe nesse momento que nos acompanha, que nos assiste. Que nós tenhamos hoje uma noite iluminada dentro do nosso Evangelho, dentro das nossas atividades. Possamos sair daqui fortalecidos na luz e no amor de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. E pedimos com muito carinho, por gentileza, desligar o celular ou deixar em modo avião, que não possa atrapalhar se alguém ligar. Tá bom? Muito obrigado. Um bom estudo para nós. Boa noite a todos. Boa noite também a toda a espiritualidade presente. Meu nome é Augusto. Vou dar sequência aqui às nossas atividades. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Os trabalhos de quinta-feira já se iniciam um pouco antes, com os atendimentos com a irmã Anastácia, né, que é a mentora da nossa casa, e agora nós entramos na parte dos nossos estudos. Né? Nós estamos trabalhando continuamente, como esse livro é a nossa preleção aqui, chama-se Pão Nosso, é a psicografia do médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel ele pega algumas passagens, né, do Evangelho e interpreta essas passagens sob a luz, sob os conhecimentos da doutrina espírita. E nós, né, vamos estudando esses capítulos de maneira a conseguir trazer essas informações de maneira mais clara para as nossas vidas, que é o grande intuito nosso aqui, né? Estar estudando, tendo condições de compreender e, após compreender, quem sabe conseguir praticar no nosso dia a dia. Então, o Espiritismo ele é uma doutrina que, vamos dizer assim, nos estimula ao aprendizado, nos estimula ao conhecimento, de modo que quando a gente conhece, fica um pouco mais fácil de buscarmos, né? Colocar, interiorizar isso e praticar nas nossas vidas. Então, para quem quiser, tiver interesse, né, nós já estamos entrando na reta final desse livro, mas nós temos no canal do YouTube os demais capítulos, e hoje nós vamos para o capítulo 174. Esse livro são 180 capítulos, é uma coletânea, né, de instruções de Emmanuel, e vamos ver se a gente vai dar sequência nas outras obras, vamos ver o que a espiritualidade nos orienta. E hoje, capítulo 174, Espiritismo na Fé. Vamos entender o título, né, porque ele fala muito daquilo que nós vamos encontrar. O que é fé para vocês? Hã? Vocês têm fé? O que é ter fé? Acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus. Eu tenho fé na cura de uma doença. E se eu não curar? Eu continuo tendo fé? Confia. Eu tenho fé que uma pessoa que eu amo muito vai sair daquele momento difícil. E se ela não sair?
Eu tenho fé? Então a fé, a gente tem que entender o sentido. Ela é diferente de crença, de esperança. Né? Fé, ela vem de fidelidade. Que fidelidade? Fidelidade em Deus. Eu gostaria muito que fosse de tal maneira, porém, se não for da maneira que eu quero, que seja feita a vontade de Deus, porque entre as vontades dele e as minhas, com certeza ele sabe muito mais e muito melhor do que aquilo que é bom para mim, daquilo que é necessário. A gente tem que entender também isso, né? Às vezes, o que é bom aos nossos olhos não é aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso passar. E aí a gente vai começando a enxergar a coisa de um pouco mais longe, né? Estarmos aqui com um sentido, né, de evolução, de aprendizado, de transformação, e nem sempre nós seremos forjados de maneira agradável. Né? A forja ela vem da pancada de fogo, né? A nossa também, em especial nesses nossos início evolutivo, né? Ela vem através da bordoada. Né? Então, ele está falando assim, o espiritismo na fé, mas ele vem trazer esse sentido de como que o espiritismo ele foi inserido na fé ao longo do tempo, das religiões, dos períodos. Né? Como que o espiritismo... Mas o espiritismo... Alguém sabe quando que o espiritismo foi iniciado? A data de origem do espiritismo? Olha os espíritas aí, hein? 1857. Qual foi o marco do espiritismo? Publicação do Livro dos Espíritos. Então, 1857, acho que é abril, né? Eu não lembro. 17? Não lembro. Mas é em abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né? Kardec organizando a informação dos Espíritos, né? Foi um marco da doutrina espírita. Então, em 1800, 170 anos aí, o Espiritismo tem ido, mas o Espiritismo esteve presente ao longo do tempo, né? E é isso que a gente vai entender e o que Emmanuel vai trazer para nós, né? O Espiritismo, ele vem sob a forma de uma nova ciência, como todas as ciências da matéria. Ontem nós estávamos aqui no Evangelho dos Animais, né, e caímos na introdução, falando de Sócrates, de Platão, como precursores da ideia cristã, né? E aí nós entramos nessa questão de preparação de terreno, né, para que uma ideia ela seja, vamos dizer assim, disseminada, entendida, ela vem sendo preparada. E quando nós entendemos também que uma nova descoberta ela vai acontecer, ou novos aprendizados a humanidade venha a ter capacidade de desvendar, né? Então, a partir daquele momento, vão se desdobrando novos conhecimentos. Então, lá para trás acreditava-se, né, literalmente, que Deus criou o mundo em 7 dias. Né? Ele disse, faça-se a água, e assim se fez. Mas a ciência está provando para nós que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E se a gente estudar a geologia, vão mostrando as eras, né, ali, como se deram as formações dos terrenos, existem os fósseis. Então a ciência está provando e comprovando que a Terra não foi numa cronologia bíblica ali, de acordo com o que está sendo trazido. E sim, ali é simbólico. Né? Então, as ciências, com a maturidade, elas vão se desenvolvendo. Se a gente vê a medicina, a biologia e assim por diante, né? Vão se aprofundando os conhecimentos e vão se desenvolvendo novas tecnologias, novas formas de enxergar o que antes, lá para trás, pensava-se que o mundo girava em torno da Terra. Né? Então, depois vem os cientistas e dizem que, olha, não, é a Terra que gravita em torno do Sol. Né? E assim por diante. O Sol, por sua vez, vai rodear outra estrela de maior tamanho. A nossa galáxia, o mundo todo, né, ele se encontra em movimento. Então, o que ele traz? O Espiritismo também não é algo que foi criado por Kardec. Não é algo que foi criado em 1857. O Espiritismo sempre foi presente, sempre existiu, porém não era conhecido. Era uma ciência que explica sobre os espíritos, sobre as leis de Deus de maneira um pouco mais clara,
mas que a partir daquele período foi e está sendo desbravado, conhecido e aplicado por nós. Então existe uma fala que vai encaixar muito com esse texto de hoje, de Leon Denis, se não me engano, é na obra No Invisível, que fala que o Espiritismo ele não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O que ele quer dizer com isso? O mundo não precisa ser espírita daqui a um tempo, porém todo mundo vai precisar compreender daquilo que o Espiritismo fala. Por quê? Porque o Espiritismo traz informações sobre as realidades, sobre as verdades, sobre a nossa vida, sobre o que é o Espírito, sobre as leis que regem o todo. Então eu posso ser um bandista, eu posso ir lá e ouvir e tocar o meu instrumento e dançar e ter o contato com a espiritualidade, porém compreendendo que a morte não existe, que existe a reencarnação, que eu estou submetido sob a lei de causa e efeito e assim por diante. Então eu posso ir na igreja evangélica, cantar meu louvor e assim por diante, mas eu vou entender que aquele irmão que está sendo expulso ali, ele não é um demônio, ele é um irmão necessitado que precisa de acolhimento. Eu posso ir lá na igreja católica e receber uma revelação, entendendo que ali a espiritualidade é um espírito do amigo que está vindo trazer uma informação, ou que aquele irmãozinho não é um demônio que está às vezes ao lado daquela pessoa. Então são conceitos que nós vamos começando a compreender. Todos um dia terão que compreender porque fazem parte das verdades. E essas verdades sempre existiram, somente não foram interpretadas, né? Então esse capítulo, Emmanuel pega uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Esse contexto do capítulo 16 já é ali após a morte de Jesus, né? Na sua ressurreição, né? Onde Jesus retorna, matando a morte, mostrando que a vida continua, né? Ele aparece primeiramente para as 3 mulheres, lá conforme conta aqui no Evangelho de Marcos. As 3 mulheres vão lá para realizar os rituais que eles faziam nos corpos, né? Ungir lá. E elas veem a pedra que ficava nas cavernas ali que abrigavam os corpos, estava retirada do local. Então elas entram ali, vem um anjo, né, que as informa que Jesus ali não se encontrava, que ele tinha ressuscitado. Então elas saem meio que espantadas. Depois Jesus vem a aparecer a Maria Madalena, depois também aparece a outros discípulos, até que ele se apresenta para os seus 11 apóstolos lá, e após isso ele permanece algum tempo com eles, dando algumas instruções, né? Fortalecendo a fé deles, orientando eles na continuidade que viria a ser necessária ali na trajetória de disseminação daquela ideia que Cristo trouxe. Então, esse é o contexto dessa passagem. E esse item que traz para nós, né? Jesus conversando ali com os discípulos, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, né, receber, interiorizar a mensagem, será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é sentido simbólico, não será condenado, vai para o inferno, assim por diante. Né? Será condenado às consequências das escolhas. Né? E o trecho de hoje: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então ele estava falando dos seus discípulos, né? Que haveriam ali, né, sinais daqueles que estavam em comunhão com Jesus, com a nova mensagem, né? Eles expulsariam demônios. O que é expulsar demônio na época de Jesus? Tem para pensar? Quem eram os demônios? É o que o Espiritismo trata como obsessor. Um irmãozinho necessitado que se encontra, né, precisando de ajuda, mas que muitas vezes está fazendo mal para aquele outro irmão. Muitas vezes um irmão obsessor, ele é um ente querido nosso que não está bem e que está ali ao nosso lado, porém ele não estando bem não deixa aquela pessoa bem. Mas o demônio não é só no sentido literal, estamos expulsando os demônios, expulsando os espíritos. Vocês lembram daquela passagem que a gente comentou algum tempo atrás, que falava, Jesus falou para o próprio Pedro, né? Afaste de mim, demônio. No sentido de, a sua atitude não condiz com aquilo que nós esperamos. E que muitas vezes
O demônio, o diabo, ele vem como símbolo ainda daquilo que não é bom em nós, das nossas imperfeições. Então, quando ele fala expulsar demônios, também há um sentido simbólico de expulsar ainda, tirar de nós, de auxiliar cada um de nós na compreensão das verdades, daquilo que ainda não é bom no nosso caminho. Então, aqueles que crerem em Jesus, aqueles que disseminarem a palavra de Jesus, ajudarão a expulsar os demônios, tanto com a propriedade moral, envergadura ali, encaminhar aqueles irmãos obsessores, como ajudar na compreensão e iluminação interior, tirando os nossos demônios, né? Falarão novas línguas, né? Vocês lembram, né? Existem, o próprio Espiritismo nos ensina, na parte que fala de mediunidade, um fenômeno tido como xenoglossia. O que é isso? É você falar línguas que muitas vezes você não conhece. Lembra naquele evento que é chamado como Pentecostes, né? Que desceu a chama do Espírito Santo sobre aqueles que lá se encontravam e eles falaram em línguas, né? O que era falar em língua? Por exemplo, havia ali naquele ambiente indivíduos reunidos que originavam de uma tribo com uma língua que não era mais conhecida por eles. Naquele momento, eles falaram naquela língua ancestral. E isso foi um fenômeno mediúnico, ali meio que marcava, né, um novo período onde o intercâmbio ele estaria um pouco mais ostensivo. Porque esse intercâmbio ele sempre houve em todas as épocas da humanidade. O contato com a espiritualidade sempre existiu e vai existir por quê? Porque nós somos espíritos encarnados. E estamos e temos certa comunicação com os irmãos que se encontram no plano espiritual, que é a verdadeira morada de todos nós, né? Então, a interação mediúnica existiu em todos os tempos. Ele está falando aqui o espiritismo na fé. O que ele vai falar? O espiritismo sempre esteve em todos os tempos. Porém, não era definido, não era codificado, não era, vamos dizer assim, não estava escrito em obras nas quais a gente conhecesse, mas ele já estava, de certa forma, implícito em toda a nossa trajetória, pois as leis de Deus, elas são desde a criação. Deus não criou leis, agora eu vou inventar uma nova lei. Desde que Deus criou, desde que Deus, né, que é eterno, se fez presente, né, se assim a gente pode falar, as leis dele já estavam configuradas, regendo o todo. Então as leis de Deus são eternas. As leis de Deus vêm desde sempre. O Espiritismo, então, esteve presente sempre, mas nem sempre foi compreendido. Porque o Espiritismo não é só essa nossa reunião mediúnica, passe, né? Compreendermos a respeito dos Espíritos. O Espiritismo ele vem como uma ciência que explica para nós as leis de Deus. Ele vem trazer para nós o estudo daquilo que nós vivenciamos, das verdades do nosso cotidiano. Nós vamos sim estudar como se dá a interação, o intercâmbio com os espíritos, porque faz parte. Mas não é o mais importante. A gente não precisa aqui começar a receber os nossos amigos espirituais na frente de todo mundo, para que vocês acreditem o que nós acreditamos, haver a materialização de um irmão aqui. Não, isso daí já foi em outro momento. Hoje nós estamos aqui para receber um ensinamento mais claro do que Jesus ensinou lá há 2000 anos e a gente ainda não compreendeu. Aí vem o Espiritismo e falou, nós vamos falar o que Jesus falou, só que um pouquinho mais claro para vocês, mostrando um pouquinho além, mostrando como se dá essa interação. Então vamos aqui começar com o Emmanuel, o que ele traz, né? Ó, eu falo um pouquinho demais, né? Mas se em algum momento quiserem trazer uma colocação, quiserem fazer um questionamento, quiserem trazer uma opinião, fiquem à vontade. Então só erguer a mão aí que a gente dá uma parada por aqui. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Então, o que são os círculos da fé? Em todas as manifestações religiosas. Vamos entender que religião é diferente de religiosidade, né? Que crença é diferente, né, de espiritualidade. Espiritismo é diferente de espiritualismo. Existem muitas definições, mas vamos entender o que ele está falando aqui de maneira clara. Em todo lugar onde há uma interação espiritual, o que é religião? Religião é meio que no sentido de religar, de se ligar a algo superior, né? Então, quando ele fala nos meios de fé, em todo
todas as religiões, em todos os lugares onde haja uma intenção de se ligar a algo superior, existe manifestações, existe revelação divina, existe presença, existe intuição, né? Lembra lá das pitonisas, dos sacerdotes, dos adivinhadores, dos magos, das bruxas? Em todas as épocas houveram revelações. Olha, lá na outra igreja a gente teve uma revelação. Nós profetizamos algo, são todos nomes de uma mesma coisa. Porém, compreendidos à sua maneira, interpretados à luz daquela religião. Então eu vou falar que é um irmãozinho necessitado, o outro vai falar que é um demônio, o outro vai falar que é uma entidade, o outro vai falar que é o dom do Espírito Santo, o outro vai falar o seu ver, mas é a mesma coisa. É o mesmo Deus, é o meu, que é o Deus do umbandista, que é o Deus do budista, que é o Deus do... É um, né? Mas são formas diferentes de compreender. Mas um dia vai ter que se unificar. Por quê? Porque são compreensões ainda baseadas no nosso entendimento, nas nossas falhas humanas, né? É a mesma coisa que a ciência e o que a espiritualidade diz, né? A parte espiritual, mas a ciência fala uma coisa e a parte espiritual fala outra. Então uma ou as duas está errada. Porque ambas foram criadas pelo mesmo Deus e ambas têm que falar a mesma coisa. Então um dia vai ter que ter uma comunhão. Porque não tem como uma fala uma coisa, outra fala outra. Tem que casear a parte espiritual com a parte física. Não tem como divergir, né? Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Então o Espiritismo não é 1857 para cima, para frente. O Espiritismo sempre houve, porque o Espiritismo fala das leis, explica para nós, né? Da interação com os espíritos, explica para nós das leis de Deus, explica para nós da causa e efeito, explica para nós o que acontece após a morte, explica para nós muitas coisas. E com isso nós podemos estudar daqui para frente, bem como a gente pode pegar todos os relatos que já houveram e ressignificar, interpretar isso agora sobre um novo conhecimento. Se tiveram a oportunidade de ler, eu gosto muito de citar a obra Paulo Estevão, que é maravilhosa para ver a jornada de Paulo, né? Ele era um doutor da lei, né? Um fariseu, e totalmente cego, ali, fanático na doutrina mosaica, né? No Antigo Testamento, ali, nas ordenações, nos rituais. E depois que ele conhece Jesus e conhece aquela o novo jeito de enxergar a vida, ele vai para o deserto, ele vai estudar novamente tudo aquilo que ele acreditava e ressignifica tudo aquilo. Mas agora colocando outros pontos de vista. E aí ele transforma a vida dele, a visão dele, o modo de ser dele, né? E a caminhada. E isso é o que ele está falando. A gente hoje tem como analisar algo que foi trazido lá por Jesus, por um filósofo, e o que o Espiritismo auxilia a gente a compreender esse fato? A pessoa lá, ela estava endemoniada. Opa, será que ela estava endemoniada ou ela estava num processo obsessivo? Aquele irmão lá, será que o diabo ele era um irmão sofredor? Aquela pessoa estava doente, será que ela ressuscitou ou ela não tinha morrido? Porque hoje nós entendemos que se uma pessoa morrer, ela não volta. O que ela podia estar no estado de catalepsia, no estado de hibernação ali, com o magnetismo, com aquela presença da espiritualidade de Jesus, aquela pessoa pôde retornar à vida física. Então a gente vai tendo hoje condições de reavaliar tudo aquilo, né? Então ele coloca aqui para nós, Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Vocês lembram lá dos 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai? Os 10 mandamentos são de origem divina, né? Por mais que a gente fale, o Antigo Testamento, nós vamos estudar, mas os 10 mandamentos são imperecíveis, nunca vão cair em desuso. Não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho, isso aí sempre vai ser errado em todas as épocas da humanidade. Porém, era aquilo que as pessoas precisavam. Mas também existia toda uma outra ordenação humana, né? Se a gente pegar ali o Antigo Testamento, eles vão ter um monte de regras que eram necessárias para aquele período, para aquele povo. Meio que
existem partes ali que são de saúde pública. Eles falam, olha, aquele que estiver no deserto lá, você precisa pegar um cadeado e enterrar suas fezes. Por quê? Porque se fizesse ao ar livre, ali viraria uma doença. Então existe um monte de ordenações dentro do próprio Antigo Testamento ali, né? Quem tiver a oportunidade de estudar, eu não tenho tanto conhecimento, mas a gente vai pegando algumas informações assim, que mostram para nós que aquilo lá fala, o Antigo Testamento é a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela é divina, é uma inspiração maravilhosa, mas não é a palavra de Deus, ali é a história dos hebreus contada por aquele povo. Que existem sim ali informações maravilhosas, né? É um livro que vai nos orientar de eternidade afora, porém tem que ser significado, né? Tem que ser compreendido, os símbolos ali presentes eles precisam ser entendidos. Então aqui ele está trazendo a parte de Moisés. Então dizem que aquela inspiração que Moisés teve de escrever os 10 mandamentos nem foi escrito por ele, porque foi impresso nas pedras, e aquilo lá dizem até mesmo que foi por escrita direta, então foi um fenômeno mediúnico, seja uma psicografia ali, ou fosse uma escrita direta, porque o Espiritismo também nos ensina que há fenômenos por conta de médiums de efeito físico que conseguem doar material para os espíritos trabalharem. Então, por exemplo, se eu sou médium de efeito físico, eu posso estar aqui presente na espiritualidade e escrever sem eu precisar usar minha mão. Às vezes, existiam experimentos dentro de uma gaveta, um papel e uma caneta, depois você ia lá e pegava e estava escrita a carta. Por quê? Escrita direta, são fenômenos mediúnicos explicados pelo estudo que o Espiritismo possibilita para nós. E lá, o fenômeno mediúnico que aconteceu ali com Moisés, no momento em que ele recebeu os 10 mandamentos. Quem era Moisés? Né? Era cristão? Era espírita? Não, Moisés foi ali o precursor, né? Ele ajudou o povo hebreu a ser libertado, né, do jugo dos egípcios, que vieram esse povo mais para frente, né, a se tornar os judeus, e mais para frente veio a derivação dos cristãos. Né? O colégio apostólico relaciona-se Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. Lá no Monte Tabor teve um episódio que chamava-se da Transfiguração. Quem estava presente junto com Jesus morto ali? Vocês lembram? O que é transfiguração? Foi o momento em que Jesus se iluminou, né? Se transfigurou, tornou-se luz ali junto àqueles que ali estavam. Tinha encarnado Pedro, João e Tiago. E estavam presentes também, junto com Jesus, 2 outros indivíduos que já haviam desencarnado. Quem eram? Ao quiz do Espiritismo, do cristianismo. Quem estava ali morto e apareceu para os 3 discípulos? Moisés e Elias. Elias depois, né, nos escritos vem a se dizer que João Batista, né, foi Elias. Né, foi a reencarnação de Elias. Mas ali naquele momento no Monte Tabor ele aparece como Elias. E Moisés que foi o precursor ali, né? O responsável era profeta que trouxe os 10 mandamentos, o principal profeta ali do Antigo Testamento, mais conhecido, né? Então ele, Jesus na presença de 2 indivíduos desencarnados ali, apareceu para os apóstolos que estavam encarnados. Ali não era fenômeno mediúnico, seja uma materialização, ou seja uma mediunidade psíquica que eles conseguiram ver os mortos. Então ali está mostrando fenômenos mediúnicos presentes, né, na própria história. Né? Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Já ouviram falar das histórias dos circos, onde aqueles martirizados, né, que eram muitas vezes, por serem cristãos, eram enviados às feras, aos leões que trucidavam eles ali naqueles espetáculos, né? Mas eles muitas vezes iam às arenas cantando, né, rendendo graças, e eles já entravam numa espécie de êxtase com as visões espirituais que eles estavam submetidos ali, enquanto os corpos deles eram destroçados por
feras, por leões, e seja mais o que eles sofreram. Mas espiritualmente eles já estavam em outra, eles estavam cantando e louvando e seguindo. O corpo ia ficando, mas o espírito ia sendo encaminhado junto à espiritualidade maior. Né? Então isso, quem pôde ler o livro há 2000 anos, né, tem o relato de Lívia, que era a esposa de Emmanuel, que no caso à época era Publio Lentulus, né, bem interessante, contando essa parte aí dos círculos, das mortes dos mártires. Né? Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Quem foi Maomé? Maomé é o precursor do islamismo, né? Então, como nós temos a Bíblia, depois os cristãos, né? A Torá, né? Lá eles têm o Corão, né? E Maomé eles dizem que é o último profeta, vamos dizer, o mais recente profeta. Ele foi um encarnado que, aos seus 40 anos, ele eu não sei direito também, mas é mais ou menos isso que eu relembro. Ele estava ali orando, e aí vem a intuição, ele recebe essas orientações, e ali ele começa a pregar a respeito de um Deus único, unifica tribos árabes, né? Eles vão expandir ali o império e assim por diante. Então, Maomé é um profeta da linhagem dos árabes lá do Islã. Então ele também inicia, então não é do espiritismo, tá vendo? A gente está falando de catolicismo, estamos falando da época de Moisés, isso daí são vários relatos históricos que estão sendo trazidos, não é o espiritismo. Contato mediúnico, interação com a espiritualidade não é o espiritismo, isso é parte das relações de espíritos com espíritos, encarnados com o meio que nós estamos inseridos, né? Somente o espiritismo ajuda a entendermos tudo isso. Francisco de Assis percebe emissários dos céus que o exortam, que os convidam, né, à renovação da igreja. Vem um emissário dos céus e fala, ele estava orando frente à imagem de Jesus e ouve, né, meio que uma voz vinda daquela imagem de Jesus falando, São Francisco, né, renova a minha igreja como vês se encontra em ruínas, né, fala 3 vezes para ajuda a renovar a minha igreja, né, a nossa igreja, não sei como é certinho, mas ele é convidado ali por aquela voz que sai da imagem de Jesus pedindo para ele renovar a igreja, né, que se encontrava em ruínas. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Então, Martinho Lutero, né, que foi o precursor ali do luteranismo, do protestantismo, né, ele acreditava realmente existia a presença de um mundo espiritual, né, anjos, demônios. Então ele tinha esse entendimento que havia uma batalha real ali, existia mesmo a vida espiritual. Então isso não vem, né, não provém de nós espíritos. E vindo aqui para o final, Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais por meio de fenômenos mediúnicos de desdobramento. Alguém conhece quem foi Teresa d'Ávila? Eu também não conhecia, eu pesquisei, né? Teresa d'Ávila, ela foi uma religiosa, né? Da Espanha, e ela até, se não me engano, é padroeira dos professores. Ela foi uma religiosa que auxiliou na reforma das carmelitas e assim por diante. Ela tinha, em desdobramento, para quem não sabe, é um fenômeno na qual o nosso espírito, ele meio que está um pouco mais livre e ele pode, vamos dizer assim, ter algumas sensações, algumas experiências as quais não conseguiríamos enquanto aqui encarcerados no corpo físico. Meio que, vamos dizer assim, o espírito está no corpo, mas ele está podendo vivenciar um pouco mais da vida do espírito. E aí, retornando ali, ela tinha essas lembranças e essas revelações. Então ela trazia essas imagens, né, do purgatório, do inferno, na visão, né, católica dela ali, né, carmelita dela, mas com experiências espirituais, mediúnicas, se assim a gente pode falar, né? E para finalizar, Emmanuel explica para nós: sinais do reino dos espíritos seguirão os que creem, afirma Jesus, né? Então ele falou: vós falarão por línguas, expulsarão demônios, né? Conforme
conforme Jesus ali falou, né? Então esse sinal do reino dos Espíritos, por que reino dos Espíritos? Porque o reino de Deus, né? Ele contempla nós, espíritos. Nós somos esses seres da criação que estamos aí incumbidos de auxiliar a Deus, a Jesus aí na obra, né? De renovar e transformar e implantar o reino de Deus. Nós somos os instrumentos, né? De auxílio. Então, esses sinais nos acompanham, né? Em todas as instituições de fé. O que são instituições de fé? Todas as religiões, em todos os grupamentos que estão ali professando a sua fé, seja qual for, né? Há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam, né? Existem ações pertinentes a todos nós em todos os grupos, né? Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Por que são candidatos? Porque nós somos candidatos. Nós estamos buscando, nós ainda não firmamos totalmente. Então nós estamos, quem sabe, ali dentro daquela religião, dentro daquele entendimento, buscando essa nossa iluminação interior, né? Os que creem, contudo, lembra lá Jesus falando, né? Os que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, esses serão salvos, né? Então ele fala aqui, os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Então aqueles que já compreenderam o que Jesus trouxe, vão também compreender essa imortalidade que segue com Jesus. Por que a imortalidade é tão importante a gente compreender isso? Já pararam para pensar que se a gente entender a nossa vida como sendo somente essa existência, muda totalmente o sentido daquilo que nós vamos realizar? Porque se eu tenho só essa, o que eu tenho que fazer nessa? Preciso aproveitar do jeito que der. Vamos viver intensamente, né? Porque eu só tenho essa. Então tudo que eu fizer vai ser aquilo que vai definir a minha felicidade e a minha infelicidade. Mas quando eu penso no sentido de imortalidade, de eternidade, aquilo que eu faço hoje vai refletir na minha felicidade futura, aquilo que eu faço hoje vai ter continuidade, aí eu preciso dosar os meus atos, porque nem tudo se resume ao agora. O depois, ele vai ser consequência do que eu faço agora. Então aí a gente precisa entender. A minha felicidade, às vezes momentânea, ela vai me gerar um prejuízo, quem sabe duradouro. Então muda totalmente o modo da gente encarar a nossa vida. Então aqueles que creem em Jesus vão compreender o sentido da imortalidade. Porque Jesus ele não falava, olha, aqueles que acreditarem em mim vão ter uma vida tranquila e fácil. Ele falava, cada um carrega a sua cruz, meu reino não é deste mundo. Ele estava falando, olha, faça o que tem que fazer agora, sejam bons, sejam justos, sejam humildes, sejam caridosos. Às vezes o corpo de vocês, a hora que estiver indo lá para as feras, vai padecer, mas depois vocês vão estar no reino do céu, depois vocês vão receber a recompensa futura, que ela é muito mais vantajosa para nós espíritos, né? Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova, né? Falaram novas línguas, né? Não só novas línguas da xenoglossia, mas novas línguas renovadas com Jesus. Expulsarão demônios, expulsarão trevas, não somente expulsando os irmãos necessitados, mas expulsando as nossas imperfeições com Jesus, né? Porque falaremos sempre na linguagem nova do sacrifício da paz, da renúncia e do amor. Então olha que legal quando a gente significa o que foi dito aqui, né? Os sinais seguirão aos que creem. Que sinais, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome vai tirar aquilo que não é bom. Em meu nome vai expulsar aquilo que não está fazendo bem para nós e para os outros. Ó, falarão novas línguas, vão falar de novos jeitos, vão falar novas palavras, vão ter novas atitudes. Então isso que é o que ele traz para nós, né? A necessidade de entendermos que as leis que estão hoje sendo compreendidas segundo a fé, segundo o Espiritismo, segundo o que Deus, né, incumbiu Jesus e toda a espiritualidade de trazer para nós. Agora vocês podem compreender. Agora vocês têm capacidade de entender o que está sendo proposto para vocês. E aqueles que tiverem conhecimento e entendimento para poder praticar,
vão poder receber as recompensas. Então, é um pouquinho do que a gente pôde trazer hoje. Quem quiser, o capítulo 1:7-4. Muito obrigado pela oportunidade. Então, vamos passar para o nosso evangelho. Que assim seja.